Muito bem, está de volta o programa Espaço Parlamentar, onde você conhece um pouco mais dos pensamentos do seu representante aqui do Poder Legislativo. Hoje estamos recebendo aqui o vereador Edinho Guedes, do PMDB, fazendo uma retrospectiva, uma prestação de contas do seu mandato. E falando aqui, começamos desse primeiro bloco falando um pouquinho da sua gestão como administrador aqui da Câmara, como presidente da Câmara. Ainda dentro desse assunto, eu gostaria de perguntar, nós falamos aqui sobre a reforma administrativa, né? Mas como é que foi o processo para a realização da reforma administrativa e quais os resultados obtidos? Então, o processo foi um processo primeiro de muito diálogo aqui na Câmara. Nós, pela primeira vez na história da Câmara, nós ouvimos todos os servidores no que nós chamamos de grupos focais, reunimos os servidores em grupos de 10 para ouvir tudo que eles concordavam e discordavam, tudo que eles achavam que podia aprimorar ou não aqui na Câmara. E dessas colocações foram propostas 19 melhorias na Câmara, da qual nós aplicamos 18. A única que a gente não aplicou era porque era impossível legalmente aplicar. Então, primeiro escutamos todos os servidores, distribuímos de uma forma mais igualitária as funções gratificadas entre os servidores concursados, que são funções que o servidor realiza além da função dele, em comissões aqui dentro. Então, nós nos preocupamos bastante em ouvir para construir essa mudança. Óbvio que toda mudança também tem aquele grau de desconforto, quem vai ter que sair da zona de conforto e fazer um novo e tal. Então, esse processo ele é natural e faz parte do aprimoramento, inclusive profissional, de todos os funcionários de uma organização, mas fluiu muito bem e com o final do ano, nós percebendo aí o funcionamento mais equalizado da Câmara, fluindo o trabalho de uma forma mais eficiente, nós avaliamos que foi positivo, que nós atingimos o nosso objetivo de fazer a Câmara se tornar um pouco mais eficiente e valorizar mais o dinheiro público que entra aqui dentro. Muito, como é que o nosso amigo telespectador, né, o morador da cidade, ele pode ver, né, na sua avaliação, que essa reforma administrativa, tudo isso que o senhor falou aqui, afetando diretamente ou influenciando no andamento da cidade? Como é que o senhor avalia? A Câmara é um órgão de fiscalização do Poder Executivo. Na medida que ela funciona melhor, tanto no trâmite de um projeto de lei, por exemplo, processo legislativo, que são as leis que vão influenciar na vida dele, e que os vereadores e seus servidores, seus assessores também trabalham com mais eficiência na fiscalização, isso faz com que a prefeitura se obrigue a fazer melhor o que ela faz. Porque quando você tem uma Câmara mais eficiente, ela também está realizando a sua função de forma mais eficiente, fazendo as leis e fiscalizando a população. Então, vários projetos de lei aqui nessa casa, nós tivemos muitos debates acalorados, ajustando muitos artigos de projetos que vinham para cá, às vezes até se negando a votar alguns projetos, nosso jurídico sendo bastante vigilante nesse sentido, fazendo nosso papel fundamental. Mas talvez assim, a grande melhoria na vida dele seja a economia do dinheiro, que foi e chegou até ele com mais remédio, ou mais escola, ou alguma benfeitoria, uma pavimentação e tal, que veio desse dinheiro que a Câmara poderia ter usado. A gente sabe de outras câmaras aí que chega no final do ano, sobrou dinheiro, vamos trocar os carros, vamos trocar computador, já ficar torrando dinheiro só para não devolver. E não foi o nosso caso, nós fomos bastante responsáveis e transparentes nesse sentido. E também a facilidade dele acessar a Câmara, chegar até os seus vereadores. Nós, além de criar o Voto Cidadão, criamos o Fiscaliza Jacareí, que é um perfil no nosso site que dá todos os índices de desempenho das secretarias da cidade. E também inserimos a Câmara nas redes sociais. Não existia isso, a TV Câmara e a Câmara hoje tem um perfil que diminui essa distância entre os representantes e os representados, que é a população. Você já deu uma pincelada aí, mas para que o nosso telespectador, o munícipe, entenda um pouco mais, quando se fala do Poder Legislativo, da Câmara Municipal, e fala da questão, né, o vereador sempre fala da questão que a função do vereador é fiscalizar, né, mas como ele atua de fato e influencia no governo da cidade? Como que o trabalho de vereador, como vereador, influencia diretamente no governo da cidade? Diretamente não é possível, Daniel, porque a Constituição ela divide os três poderes e um não pode entrar na esfera do outro. Então, o poder executivo é quem executa a administração, é quem executa o orçamento, é quem investe o dinheiro público.
Então, só o prefeito e os seus secretários podem fazer isso. O vereador, ele tem a função de fazer e votar as leis que vêm para cá e fiscalizar o que já está sendo feito. Então, ele não participa da decisão do que vai ser feito. O que vai ser feito, o prefeito e o seu secretário decidem. O vereador só pode fiscalizar o que já iniciou a obra, o serviço que está em andamento. Então, como que ele pode influenciar daí indiretamente, mas de uma forma que eu acho bastante positiva? Sendo a ponte de encaminhamento do anseio da população, da vontade da população para o executivo. Então, é o que nós buscamos fazer aqui. Então, quando alguém do bairro nos chama para falar que está com um problema, um vazamento, um problema de manutenção, um serviço que foi mal prestado, numa escola, num posto de saúde, na Santa Casa, nós recebemos isso e formalizamos a prefeitura, temos ferramentas para fazer com que ela se explique e, se constatarmos alguma ilegalidade, até mesmo usar os órgãos judiciais para apurar e, se for o caso, até penalizar o gestor público que fez mau uso do dinheiro público. Então, assim, a gente influencia indiretamente a qualidade do serviço quando a gente fiscaliza e vai apontando o que pode ser. Mas dizer como vai fazer e como vai acontecer, infelizmente a gente só pode sugerir, que é a ferramenta que nós fazemos, que se chama indicação. Mas o prefeito pode pegar aquilo e simplesmente jogar fora. Falar, não, eu tenho a prerrogativa exclusiva de decidir como fazer e que hora fazer. Então essa é uma questão da democracia que muitas vezes a população desconhece e acha que o vereador é um mini prefeito. Né? E muitas vezes a gente sabe que candidatos com má fé, né, mal preparados, chegam na campanha e divulgam essa inverdade, essa mentira, que falam, vota em mim que eu vou conseguir fazer isso, que eu vou conseguir fazer aquilo. E daí o pessoal com aquela expectativa vai lá, vota, e o cara não aparece mais lá ou inventa um monte de desculpas para não cumprir o que ele falou. Mas não é o meu caso, das pessoas que me conhecem, né, que sabem de onde na campanha eu gosto bastante desse contato direto, de conversar, olhar no olho. Eu sempre deixo bastante clara a função do vereador, que é fiscalizar com qualidade e legislar com eficiência. Qual que é o seu maior aprendizado como presidente da Câmara? Qual foi? Para mim, foi a constatação que dá para fazer mais hoje na administração pública com menos. A prova disso. É possível fazer mais com menos. Nosso modelo de gestão pública faliu, se esgotou, e continuar insistindo nesse modelo é desperdiçar o dinheiro público, e a população já percebeu isso faz tempo, porque o serviço público ele é de má qualidade, então o resultado a gente já conhece, só que é preciso fazer algo novo, é preciso inovar, é preciso buscar outras ferramentas que não mais essas que já estão esgotadas. E isso não precisa ir muito longe, as empresas privadas já perceberam isso na década de 70, 80, quando nasce essa ideia de controle de qualidade, ISO 9000. E eu acabei aprendendo isso na minha primeira experiência profissional, que foi na empresa Home & Haas. Eu trabalhei na área de controle de qualidade por 4 anos lá. E acabei trazendo isso da iniciativa privada para a gestão pública e vi que funciona igual. Por quê? Porque a administração é uma só, seja ela pública ou privada. Então, a minha maior experiência foi essa. É possível, a gente tem uma grande oportunidade de realmente mudar a história não só da cidade, mas como do país, implementando um modelo de gestão diferente, bebendo mais na fonte da administração privada, que já passou por essa experiência e provou que é possível fazer diferente e fazer melhor. Muito bem, você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar, hoje recebendo o vereador Edinho Guedes do PMDB, uma retrospectiva do seu trabalho aqui como vereador, como presidente da Câmara. Agora vamos partir agora para o ano de 2015, vereador. O senhor começou o seu mandato como situação, né? Para quem não sabe, a situação é da base do governo, né? Como nós chamamos aqui. Mas no ano de 2015 aconteceu um rompimento, né? O senhor deixou de ser da base da situação e passou a ser oposição. O que motivou, né, essa sua decisão? Então, Daniel, esse foi um processo natural, tem muito a ver com o que a gente estava conversando anteriormente. Primeiro assim, enquanto vereador, eu nunca abri mão de exercer a minha função, minha prerrogativa por lei, né? E até como advogado também, a gente para atender bem o cliente, prestar nosso serviço com qualidade, a gente tem que investigar, estudar, entender, e o limite para todos sempre é a lei. E enquanto vereador de situação, né, eu acreditei num projeto que era então baseado na ética, nos valores e principalmente em olhar para aqueles que mais precisavam
e mudar essa realidade. Então, com boa fé, como a grande maioria dos brasileiros, acreditando num projeto que, com o passar do tempo, foi negando esses princípios que atraíram a simpatia das pessoas. Então, o interesse em realmente atender aqueles mais necessitados, em mudar a realidade da relação de poder, passou a dar espaço por uma intenção exclusiva de se manter no poder e as prerrogativas e os desafios que eram necessários ser vencidos acabaram sendo deixados de lado. Com o passar do tempo, eu, enquanto mesmo vereador de situação, nunca abri mão de cobrar quando eu percebia que isso estava acontecendo. Então, nas reuniões, mesmo como vereador que apoiava até então o governo, nunca deixei de me posicionar com relação às coisas que eu entendi que não estava certo, né? E fiz isso publicamente diversas vezes, quando logo em 2013 o prefeito envia para 26 mil cidadãos a cobrança da taxa de lixo de 98 e 99, e eu, como advogado tributarista, sabia que essa cobrança estava caducada, estava vencida, estava prescrita, e avisei pessoalmente o prefeito mais de uma vez, ele insistiu nisso. Muitos moradores de boa-fé pagaram essa taxa sem precisar ter pago, e virou o ano, a prefeitura reconheceu que estava prescrito e depois a justiça reconheceu que estava prescrito. Então, iniciou alguns processos dentro da administração, já no começo desse mandato, em que eu ia me posicionando e daí começava a receber o feedback, o retorno deles, o indireto, falar, o Edinho é muito questionador, o Edinho, acho que ele não é do grupo, porque ele é muito questionador, ele questiona demais e tal. E eu pontuava e falava, gente, essa é a função do fiscalizador. O fiscalizador, para ele obter informação, ele precisa perguntar, ele precisa entender. É muito mais fácil, dá muito menos trabalho aceitar. Mas a partir do momento que eu aceito, eu estou cometendo erro pela omissão. E esse é meu posicionamento, de não abrir mão da minha função de fiscalizador, mesmo estando na base do governo, que eu entendo que ser simpático a um projeto não quer dizer que você vai fechar os olhos, vai vendar seus olhos para os erros desse projeto. Pelo contrário. O que você espera de um amigo verdadeiro é que quando você cometa um erro, ele chegue e te fale, não dê o tapinha nas costas e deixe você errar, né, e prejudicar a sua vida. Só que no caso da administração pública, você prejudica a vida da cidade inteira. Então, quando eu percebi que esse meu posicionamento baseado na verdade, baseado na lei, baseado no cumprimento do meu dever de fiscalizador, era visto como infidelidade, eu comecei a questionar quais eram os valores que esse grupo então comungava. E com o tempo, Daniel, isso começou a criar cada vez mais um distanciamento interno. Um dos pontos importantes foi a primeira passeata que nós tivemos, uma passeata contra a corrupção, aqui no Brasil inteiro, em Jacareí também teve. Eu participei dessa passeata contra a corrupção e fui daí questionado fortemente dentro do governo, que eu, sendo base do governo, não poderia fazer isso e tal. E eu falei, olha, gente, nenhum gestor público pode tolerar nem 1% de corrupção, e eu não vou abrir mão disso. Então, quando isso começou a passar para o lado pessoal e tal, isso começou ainda a me infelicitar muito mais, e depois da presidência, eu acho que foi a cereja do bolo. Porque quando nós terminamos a presidência, percebendo que é possível fazer mais com menos dinheiro, se você tem um enfoque no controle, na organização, na medida, em fazer com que os servidores produzam baseado numa meta de qualidade, ficou muito mais claro que o modelo atual de gestão da Prefeitura de Jacareí é um modelo esgotado, é um modelo antigo, é um modelo que não deu certo no Brasil inteiro e que insiste nesse mesmo modus operandi, nessa mesma forma de funcionamento, que consegue ter alguns avanços em algumas áreas, na construção de alguns prédios, ok? Só que esse avanço, ele é sempre de curto e médio prazo, ele não é duradouro, porque é baseado numa estrutura burocrática, velha, falida, e que a gente sabe que lá na frente começa a mostrar já a sua limitação. Então, assim, ao perceber que esse modelo tinha se esgotado, esse modelo era limitado e tinha se esgotado, e que todas as sugestões que nós dávamos, inclusive baseado nas experiências daqui, de modernizá-lo, de mudar, era entendido como infidelidade, eu percebi então que não fazia mais sentido eu fazer parte do grupo que participava do governo,
e escolhi não fazer mais parte desse grupo, porque percebi que os valores que me atraíram nesse grupo lá atrás não existiam mais, né? Eles não se sustentaram com o passar do tempo. Então, de uma forma muito tranquila, muito natural, fiz questão de anunciar isso na tribuna para todas as pessoas, em respeito aos meus eleitores, e pontuar isso. E, recentemente, essa semana, nós tivemos também uma pesquisa, né, nacional que mostra que 90% da população brasileira entende também que esse modelo está esgotado. Então, eu não estou sozinho nessa percepção, né? Então, para mim, foi uma mudança importante, mas foi uma mudança também baseada na coerência, né, em ser coerente com os valores que me fizeram entrar para a vida pública, que é trabalhar e fazer com que a vida da população seja melhor através de uma gestão eficiente. Muito bem, você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar, hoje com o vereador Edinho Guedes, do PMDB. Momento de fazer mais uma pequena pausa para o intervalo e voltamos já já com o terceiro e último bloco. Continue com a gente. Ok.